medo, querendo sair de perto do gigante. Só que na Bíblia tinha um homem que se chamava Davi. Ele era o pastor de ovelhas, apacentava as ovelhas do seu pai, e o nome do seu pai era Jessé. Então, Davi, ele tinha 3 irmãos, e esses irmãos estavam lá no povo de Israel, né, que Golias estava desafiando para brincar. E aí o pai de Golias, Jessé, um dia falou: Davi, vá lá ver seus irmãos, levar um pouco de alimento para eles. E você tem que me trazer uma prova de que esteve com eles. Davi foi, como seu pai disse, levou os alimentos para os seus irmãos. E aí, quando ele chegou lá, ele ouviu as palavras do gigante: que quem enfrentasse o gigante, os filisteus serviriam o povo de Israel. Agora, se Golias ferisse o povo de Israel teria que servir Golias e a todos os povos dele. E quando Davi ouviu essas palavras, ele perguntou ao seu irmão o que estava acontecendo, o que era aquele homem que estava afrontando o povo de Deus. E aí seu irmão explicou o que estava acontecendo. E aí ele queria lutar, só que seu irmão não queria deixar. E aí ele pediu a um dos guardas do rei, que o rei se chamava Saul, para os guardas levarem ele até Saul. E quando ele chegou lá em Saul, ele pediu para que Saul deixasse ele lutar contra Golias. Só que Saul ele não deixou, porque o que Saul disse foi que Golias ele era um homem de guerra desde quando era novo, desde quando era adolescente. Já Davi, ele só cuidava das ovelhas do seu pai, mas o rei Saul não conhecia a história de Davi. Não sabia que Davi já tinha livrado as ovelhas de seu pai, ele tinha matado o leão, ele tinha matado o urso. Era uma pessoa fiel a Deus, era uma pessoa que servia a Deus. E aí o rei Saul só julgou ele pela aparência, mas ele não conhecia a história de Davi. Aleluia. Então, chegou até uma hora que Davi insistiu tanto para lutar contra Golias que ele deixou. Só que ele foi botar as armaduras que ele usava em Davi, o escudo, a espada, a lança. E aí ele botou em Davi. Só que quando Davi foi lutar, Davi não conseguiu nem lutar. Ele caiu e as armaduras caiu, desabou. E aí ele devolveu, tirou a armadura porque ele não conseguia nem dar um passo. E ele foi lutar contra Golias em nome de Deus, porque ele confiava em Deus com as armaduras espirituais. E as armaduras espirituais que ele usou também é Efésios 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos na verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essas são as armaduras que Davi usou, que foi confiar em Deus, ter fé em Deus e nunca deixar de acreditar que o nome de Deus era todo poderoso e que Deus tinha autoridade. Glória a Deus! E aí ele foi até o gigante e falou que ia lutar contra ele. O gigante soltou uma risada. Você acha que você vai conseguir me ferir com um pedaço de pau? Você acha que eu sou quem? Um cachorro para você vir a mim com uma pedra? Isso, Davi tinha ido antes lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, orou a Deus, pegou uma funda, e aí Golias disse para Davi: hoje eu pego, te mato e dou a sua carne para as aves do céu. Só que Davi falou que Deus ia entregar o gigante na mão de Davi, e Davi ia matar o gigante, ia cortar a cabeça do gigante, ia dar a carne do gigante para as aves do céu e os animais da terra. E todo mundo saberia que Israel tem um Deus todo-poderoso.
poderoso. E assim foi. Davi pegou a pedra, pegou a funda, girou, 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 e quando ele soltou, agarrou na cabeça do gigante, entrou dentro da cabeça do gigante, e o gigante caiu. Caiu e chegar, o chão tremeu, né? Porque ele era muito alto, muito grande. E aí, depois que o gigante morreu, Davi ainda foi, correu em cima do gigante, pegou a própria espada do gigante e arrancou a cabeça. E os filisteus, vendo isso, fugiram. Então, agora, meus quatro irmãos, algumas lições das coisas feitas nessa palavra, né? Primeira lição, Davi sabia quem ele era e tinha total confiança no Senhor. E isso nos indaga a fazer essa pergunta: quem somos nós diante de Deus? E nós temos total confiança em Deus, principalmente quando surgem problemas em nossas vidas? Ou seja, quem somos nós diante de Deus? Nós somos aquela pessoa que é fiel, aquela pessoa que se finge que é cristã para se aparecer. Somos aquela pessoa que tem fé, tem confiança, e nós confiamos em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, temos que ser como Davi, confiar em Deus sempre, não só nos momentos fáceis ou difíceis, mas sempre. Temos que ser uma pessoa fiel, um servo fiel de Deus. Faz isso mesmo, pega a chavinha, tranca a boquinha e guarda pro final, senão não vai ganhar. Senão não vai ganhar um negocinho. Segunda lição. Para você vencer as lutas dessa vida, é preciso ter as armaduras de Deus. E nos indaga a pedir armadura e revestimento espiritual. Ou seja, as armaduras foram as que eu falei, né? Que o capacete da salvação, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do Evangelho, o escudo da fé, espada do Espírito, e vive nossos nomes com a verdade. E nós temos que ser como Davi, não usar as armaduras dessa terra, e sim usar as armaduras que Deus nos dá. Amém, Deus. E as armaduras que Deus nos dá só não ajudam a gente vencer só as guerras dessa terra, mas sim as guerras espirituais que são muito importantes. Terceira lição. O inimigo sabe que se você usar fé, você é muito poderoso para Deus. Por isso ele tenta te intimidar. Como o inimigo fez na sua palavra do gigante Golias, para tentar intimidar, para falar que Davi era fraco, que Davi não ia conseguir matar, não ia conseguir nem ferir o gigante. Então, isso para Davi não foi como engano. Isso apenas foi só mais um passo para ele continuar, porque a fé que ele tinha em Deus valia em tudo. Quarta lição. Não devemos zombar do nome de Deus, pois as consequências podem ser bem maiores do que pensamos. Ou seja, né, Golias ele zombou do nome de Deus, zombou do nome de Davi, e no final ele foi morto de uma maneira que ele não esperava, pela pessoa que ele menos esperava. O Davi, que ele tinha intimidado, tinha envergonhado lá no Pokémonte, e depois ele foi morto pelo próprio Davi, e que ajuda. Então, podemos ver que isso foi amor de Deus, porque de acordo com as pessoas, isso não era possível, porque Golias ele era muito alto, a altura dele era de 6 côvados e um palmo, que correspondia a 3 metros e 30 centímetros de altura. Então ele era muito alto, muito grande. Quinta lição. Devemos andar nos caminhos do Senhor e devemos confiar nele, pois nos momentos que vêm as lutas, Deus nos dá as armaduras espirituais. Ou seja, né, nós temos que ser como Davi, ser fiel, ser corajoso, ter fé e nunca deixar de confiar em Deus. Porque quando nós precisamos, Deus nos dá tudo o que é necessário para nós lutarmos, nós vencermos a batalha em nome de Deus ser glorificado. Amém? Agora vamos ver os passos necessários que nós temos que seguir para ser como Davi e Deus se agradar e Deus ficar feliz de coração conosco.
Orar. Nós temos que orar sempre, orar diariamente, todo dia. Como Davi fazia. Ele orava. Tanto nos momentos que ele precisava, quanto nos momentos que ele não precisava. Mas nós temos que orar. Cada dia mais, nós temos que orar. Obediência. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Sempre que Deus nos chamar, nós temos que dizer: eis-me aqui, Deus, e o que o Senhor quer que eu faça. E mesmo se a gente estiver medo, nós temos que ouvir a voz de Deus e pedir coragem necessárias, porque se nós pedimos de coração a Deus, Ele nos dá e nós vencemos a batalha é glorificado. Respeito. Nós temos que ter respeito por Deus. Não fazer como um gigante que zombou de Deus, mas sim enaltecer, exaltar o nome de Deus. Espalhar o nome de Deus. Tipo, seu coleguinha ou uma pessoa que você conhece que não serve a Deus. Então, nós temos que espalhar a palavra de Deus para essa pessoa. E aí, aos pouquinhos, levar ela para a igreja, ouvir o louvor, ler a palavra. E aí, daqui por dia, essa pessoa já está cristã, já está indo para a igreja com você. Então, nós temos que ter o respeito, né? Perdão. Nós temos que pedir perdão a Deus sempre. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas erradas e a gente acha que Deus vai nos perdoar. Mas Ele quer ouvir a gente pedir perdão para Ele. Porque Ele pode até perdoar, mas Ele gosta de ouvir nós mesmos falando com Ele, pedindo perdão e falando tudo que nós necessitamos. Adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. E não estar com a mente ligada em outras coisas, tipo a conversa, a brincadeira e muitas outras coisas desse mundo. Mas sim no que vai nos abençoar e nos ajudar. Ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia todo dia para aprender cada dia mais a história de Deus, porque a Bíblia nos conta histórias extraordinárias sobre Deus e sobre os profetas e sobre as pessoas, e essas pessoas confiavam em Deus, essas pessoas